E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Pode Sim. E hoje temos uma convidada especial, Mary Moreto. Eu sou a Júlia. E eu sou o Luiz. E essa maravilhosa é ela. Fala com a gente. Obrigada, Fala com a gente. Primeiro, eu quero agradecer o convite de vocês. Estou nervosa. Normal. Não estou acostumada. Mas topei esse desafio. Vamos ver Fica o tranquila, que vai amor. acontecer. Vai dar tudo certo. Mary, deixa eu te falar. Como que é a realidade aqui na Unirv de trabalhar aqui? Como que funciona, assim, conversar com os alunos? Isso que ela falou que ela não queria Então, falar sobre a UNIRP. É o primeiro assunto. Mas é curiosidade. Acho que Pode falar. todo mundo tem essa curiosidade de saber como que é trabalhar na Unirp. Eu gosto de trabalhar aqui, eu gosto do atendimento com os alunos. Eu acho que ali tem muitos alunos que passam, que acabam parando lá, contando sobre a vida deles. Então, às vezes, eles Sério? acabam fazendo Então. desabafos. E aí, eles falam assim, mas você acaba sendo minha psicóloga. Eu falo, não sou a psicóloga aqui. Aqui eu sou a secretária Aí você da vai lá Unirp. e dá o cartãozinho pra ele. Aí a gente tem que fazer o marketing. É verdade, eu amei. Se eu não fizer o marketing, aí, como é que funciona? Gente, e assim, você já teve alguma decepção de algum aluno ficar nervoso e brigar com você por você não conseguir alguma coisa? Tipo assim, eu quero isso, você não vai, não me ajuda. Já teve? Eu faço assim, eu tento atender ali da melhor forma possível. Todos que chegar ali eu tento acolher. Mas sempre tem aquele aluno que fica nervoso. Porque você? Mas não sou eu. Tem toda uma norma da faculdade. Então, assim, eu sou o pontinho de areia. Tem toda uma extensão ali. Então, assim, já teve aluno que xingou. Ficou bravo comigo e batia lá Falta de no educação, guichê. pelo amor de Deus. E saiu, obrigado. Falei, tá bom. No outro dia ele voltou com um bombonzinho. Passou a mãozinha assim, ele, é pra você, tá? Eu olhei e falei assim, você não tem vergonha dessa cara. Aí ele, não, ontem eu tava muito nervoso. Eu falei, o que eu tenho a ver com isso? Não, mas eu quero fazer as pazes. Eu falei, tá tudo certo. Eu falei, eu não fico com raiva. E realmente, eu não fico. Às vezes a gente fica chateada porque a gente tenta atender da melhor forma. Mas às vezes não é. As pessoas às vezes chegam ali com uma expectativa e nem sempre a gente vai corresponder. Então, assim, eu tento fazer o melhor. É o atendimento, é o tal atendimento ao público, Sim. né? Eu também tenho essa experiência. Gente do céu. É difícil, o público ultimamente tem sido mais difícil ainda, né? Eu acho que depois da pandemia, as pessoas ficaram muito egoístas, muito imediatistas. Então, é tudo verdade. para hoje. Tem alunos que verdade. chegam e falam assim, eu preciso desse documento assinado para hoje. E o coordenador não está na faculdade. Não é o dia do coordenador estar na faculdade. Tem documentos que a gente precisa despachar para outro setor. E você fala, não, mas como não? Eu preciso para hoje, a empresa me liberou hoje. Eu falo, olha, eu sinto muito, mas não dá. E acaba que eles ficam revoltadinhos, você, acaba né? descontando. A gente escuta muito, não só eu como pessoa da recepção, mas a gente tenta agradar, nem sempre. Falo assim, nem Jesus agradou todo mundo, por que eu sou obrigada a É agradar? verdade, meu Com certeza, não é obrigada a agradar ninguém. Você tá com frio? Eu, só um pouquinho. Tremendo. Tá tremendo, só um pouquinho. Como sempre. Se você quiser desligar, Não, pode ficar. pode não tem deixar. problema não. Você que sabe. Diminui um Pode pouquinho. diminuir. Não, todo mundo que vem aqui, todo mundo, sem exceção, a gente esquece de avisar que Que é frio. muito frio. friozinho. Friozinho? É muito frio. É muito frio. Mas começa a perceber pela voz, né? Começa a tremer. Não, eu percebi a mão A mão tremendo? tremendo. Parece que a gente tá num frigobar, Parece. né? Apesar que eu nunca entrei em um. Então tá Eu acho que não tem imagino nem que como seja. entrar dentro do frigobar. Eu imagino que Gente. seja. Mas assim, então vamos falar sobre a sua profissão. Um pouquinho. Vamos. Você gosta? Eu amo o que eu faço. Ama. Amo.
Então conta pra gente um pouco como é estar na profissão do seu lado, assim, como... Você quer saber da secretaria? Não. Psicóloga. Psicóloga. É paixão. Não tem como explicar o porquê que eu gosto. Apesar de... Eu sempre fui tímida. Eu sou tímida até hoje. Para muitas coisas. Falar no microfone é uma das... Não fica olhando pra câmera. Não estou olhando. Mas assim, eu sempre tive... Eu falo que é o dom de sentar e escutar. Então, sempre tive amigos que chegavam para desabafar. Eu trabalhei, uma curiosidade, eu trabalhei por 10 anos na rua vendendo churros e pastel. Sério? Sério? Eu não sabia essa história, que legal. Gente, eu já vendi jabuticaba no ponto de ônibus. Ai, que delícia! Nossa, eu vi hoje Meu um pé de Deus, jabuticaba naquela e não carriola, tinha tudo nenhuma. bonitinho. Eu Não, fiquei eu tão tinha triste. banquinha. Brinca. Me respeita. Eu amei. Mas assim, então, durante esses 10 anos que eu trabalhei com churros na rua, eu trabalhava com o meu ex-marido. Quando eu me divorciei, eu precisei tocar sozinha. E ele era uma pessoa muito extrovertida, então eu ficava quieta na minha. Você já tinha os filhos, Eu tudo? tinha 2 filhos. Sou mãe de 3, filhos. tá? Mas, quando eu comecei a ir sozinha trabalhar, aí veio aquele negócio. O cliente chegava, eu ficava em silêncio, o cliente ficava em silêncio. Ele só chegava e fazia o pedido e ficava os dois, um olhando pra cara do outro. Aí eu comecei, não pode ficar assim. Eu falei assim, não vou ter clientela nenhuma. Aí um dia, chegou um senhor pra comprar. Nossa, o senhor viu como que tá a lua hoje? Aí ele, nossa, é verdade, eu não tinha visto. E começamos a puxar assunto. Nossa, mas o clima hoje tá agradável. E aí foi que eu comecei a desenvolver esse meu lado de conversar mais. Porque eu sempre gostei de escutar. Comunicativa. Aham. Eu tento. Porque no caso você só escutava, mas Só não escutava. comentava sobre aquilo. Não. E aí foi onde eu comecei a desenvolver. Tenho ainda alguns receios de falar em público. Para mim era uma tortura na faculdade eu ter que apresentar trabalho. Para mim sempre foi uma tortura. Eu sofria horrores. E eu sempre levava uma E o cópiazinha. seminário? O tal do seminário. Não, e para me ajudar no meu primeiro trabalho da faculdade, a professora sorteou o grupo. Que ia apresentar Quem será que foi? o primeiro. E aí, detalhe, ela falou assim, olha, tá, vai ser sorteado e uma pessoa do grupo só que vai falar e vai ser sorteada. Todo mundo legal. falou assim, vai ser você, porque eu sabia do tema. Outra Nossa. curiosidade, eu sou técnica de enfermagem. Menina, você faz tudo? Nossa. Não. Como assim? Que é isso? E aí, era pra gente explicar sobre o sistema circulatório do nosso trabalho. Era a disciplina de neuroanatomia, não me esqueço até hoje. E aí todo mundo, não, você vai ter que falar. Eu falei, não, gente, para com isso. Eu falar em público, jamais. A hora que chegou para apresentar, qual foi o primeiro grupo? O meu. Eita. Sorteou os 4 do grupo. Quem que vai falar? A Mary. Eu falei, eu sentei na cadeira, eu comecei a chorar. Na frente da sala toda. Aí a professora veio e falou assim, por que você tá chorando? Eu falei, professora, a nota deles depende de mim, da minha apresentação. Ela falou, você não estudou? Eu falei, estudei. Ela falou, então vai e faz o que você fez. Você estudou. Eu falei, tá bom. Tinha os slides, eu falei pra ela, eu posso explicar pela lousa? Porque minha amiga tinha chego antes, fez o sistema todo na lousa. Ela falou, do jeito que você quiser. Eu falei, tá bom. Eu olhava pra lousa, fazia de conta que não tinha ninguém, fui lá, expliquei tudo. Nós tiramos 9,5. A Ótimo. turma toda levou 9,5. Eu falei, que ótimo. Tá Pronto. bom, assim. Mas 9,5 mais que sempre a foi uma média. tortura eu ter que apresentar. Por mais que fossem pessoas que já estavam comigo, porque foram 5 anos de estudo. Por mais que eu conhecesse todos, por mais que a gente tivesse uma amizade, para mim sempre a apresentação de trabalho era sofrível. Então, assim, eu sempre carregava uma colinha. Apesar de, às vezes, não usar, mas eu tinha que estar ali. Era uma segurança para mim. Depois a gente vai aprendendo a Vai desapegar dessas desenvolvendo. coisas. Mas, assim, no início, eu tinha que ter esse papel.
Se eu não tivesse papel, parece que eu apagava tudo da mente. Não sei se é por causa da pressão, né? Te A entendo pressão. A muito. ansiedade. Te entendo muito. Isso. A ansiedade Eu que também- a gente acaba trabalhando depois. Eu também sempre tenho uma colinha, mesmo que seja no celular. Porque eu sempre apresentei trabalho, sempre falei lá na frente, tipo assim, nunca liguei de falar. Só que se eu começo a me perder, eu começo a tremer inteirinha. Eu me tremo inteira, até a minha voz treme. E aí eu começo a ficar desesperada. É uma ansiedade, Será que ansiedade vai que, sair? pelo amor de Que vai Deus, sair? não E flui. é uma coisa, assim, natural. Por quê? É uma insegurança. É uma insegurança nossa. Mas é uma insegurança nossa com a gente mesmo. Não tem... O outro não vai estar lá julgando. E o nosso medo é justamente esse, de estar sendo julgado. Pelo olhar, Por isso, né? o desespero, sim, pelo olhar. A gente acha que a pessoa tá ali 100% prestando atenção, mas nem tá. Imagina. Nossa. Na sala, Ainda mais mulher. aluno. Na Não. sala, mulher. Nossa, fazer apresentação, o povo tá assim, ó. A gente Eu tá acho que o falando. único que presta atenção realmente é o professor. E às vezes. Às vezes. Depende, assim, depende. Ô, Mary, e assim, como que foi esses 5 anos de faculdade, na sua faculdade ali? Você conheceu muita gente, fez muita amizade? Porque como você era mais tímida, né? Pra chegar numa pessoa deve ser difícil. Deveria ser difícil, né? Não, tem a dificuldade, mas eu já cheguei assim, no primeiro dia eu já levei um esporro Nossa! de uma pessoa. Conta sobre Por quê? isso. Eu me matriculei para biomedicina. Ah, Eu queria psicologia. Não, eu queria biomedicina. No fundo, eu sempre quis a psicologia. Mas eu tinha uma pessoa da família que falava, não, isso aí é pra doido. Ah, Essa sempre profissão tem, é pra né? doido. Sempre tem Tem. alguém. Tem. Nossa! E aí a pessoa, não, isso aí é coisa de doido. Eu falava, mas gente, a gente é o quê? eu Não gosto. tem, não né? existe Todo o mundo é normal. doido. Não existe o normal. O que é ser normal? Cada um vai responder uma coisa. Então, assim, peguei, fiz a inscrição lá, fiz o vestibular, falei, vou fazer biomedicina, porque eu queria alguma coisa da área da saúde. Falei, eu não quero outro ramo. E aí tenho, né? Ele falava assim pra mim, faz direito. Eu falava, Deus, que me livre. Não quero. Aí tem aquele, não, mas direito dá dinheiro. Psicologia, não. Eu falava, mas eu não gosto. Você acha, decorar aquele monte de lei não é pra mim. Não gosto. E aí fui e me inscrevi em biomedicina. Como eu trabalho à noite, só abriu biomedicina à noite. Falei, e agora? Fodeu. Falei com o meu chefe, ele falou assim, olha, faz enfermagem, você já tem o técnico de enfermagem. Falei, não quero mais essa área. Falei, já fiz o curso, já vi o que era, desisti, não foi uma coisa... Eu gosto muito da área, tudo que é voltado para a saúde, eu gosto. Tanto que minha vontade era ser médica, obstetra. Mas não foi... Eu falo que nem tudo que a gente quer, a gente É pra consegue, nossa vida, né? Então, assim, fui fazer aquilo que cabia pra mim. Não me arrependo em nenhum momento da minha vida do que eu fiz. Então, assim, fui lá, falei, não quero enfermagem. Ele falou, então tá. Então pensa durante uma semana. Foi a primeira semana de aula. E aí, o dia que eu cheguei, todo mundo já tinha se organizado nas benditas das cadeiras. Eu cheguei, Já até imagino. tinha uma moça na primeira cadeira. Eu falei, posso sentar aqui atrás de você? Ela falou, pode. Eu falei, não tem ninguém? Não, pode sentar. Só que ela ficou com receio de falar pra mim que tinha gente lá. Chegou uma outra moça, virou pra mim e falou assim, escuta, você tá chegando hoje, essa cadeira aí é minha. Eu falei, tá bom, eu saio. Tudo bem. Levantei e sentei lá de trás dela. Tinha gente também. Não, aí não tinha. Aí ela sentou lá na primeira. Por fim, de tudo, acabamos virando amigas. Ficamos muito amigas. Mas assim, no primeiro dia de aula eu já levei eu falei, pronto, Meu tá Deus, bom. já era. Aí aquela pessoa que já era tímida ficou mais Mais retraída. tímida ainda. Aí eu já tinha medo de realmente estar no lugar de outra pessoa. Eu tinha medo de conversar. Não era nem medo, era um receio de conversar e tomar outra patada. Mas foi tranquilo.
E consegui, fiz muitos amigos na faculdade, tenho amizades até hoje, converso. Às vezes a gente marca de sair, tomar um café. Mas, por conta da correria do dia a dia, não são todos que eu consigo manter esse contato. E também nem é com todo mundo que eu tive uma relação mais forte. Então, sempre tem aquela panelinha, né? Sempre É tem na normal. faculdade, vai... Nossa, chega todo mundo tá junto ali. No Eu primeiro acho, dia eu ninguém acho que é fala nada. mais por conta das histórias de vida também. Né? Eu tenho as amizades, foram mais com pessoas que eram casadas, com pessoas mais velhas. Mais velhas assim, né? Elas vão me xingar. Acho que com pessoas que você se Identificou. identificava, né? sim. Porque, querendo ou não, a gente acaba procurando sempre pessoas com as quais a gente se identifica, com as quais tem as mesmas características de pessoas próximas. Sim. Então, tem aqui o ditado que fala, a pessoa tem o dedo podre para escolher namorado, namorada. Não é que tem o dedo podre, é que você sempre vai procurar características que te atraiam, mas porque você teve algumas experiências e Mais ou foram menos iguais. satisfatórias naquele Ai. momento. Então, você vai acabar procurando pessoas que você... Ai, aquela pessoa é parecida com meu pai. Nossa, pelo amor de Deus. É isso que eu ia Quero falar. nem ficar agora. longe. Assim, surgiu assim, não sei se você está a par desse assunto, mas surgiu há um tempo atrás o assunto de que, por exemplo, a menina, a mulher, sempre vai procurar um namorado ou um marido que seja, no mínimo, mesmo que não aparente ser parecido com o pai. Você acha que isso realmente acontece? Ou isso é coisa da cabeça das pessoas? Não, realmente acontece. É um pouquinho assustador. Mas isso é desde Freud. Freud já falava, tem as fases lá do desenvolvimento infantil. Então, tem a fase que o menino se apaixona pela mãe e tem a fase que a menina se apaixona pelo pai. Só que aí é trabalhado isso lá na infância, é natural. É o desenvolvimento da criança. E aí tem que parar lá. Se isso chegar na idade adulta, aí começa a complicar um pouco. Mas, realmente, é até a questão de você gostar das coisas, ter essa familiaridade. O que representa a figura paterna? A proteção? Você vai querer procurar uma pessoa que vai te bater? Não, você vai querer uma pessoa que te protege. Então, você vai procurar características parecidas com seu pai. E é imperceptível isso. Você não vai olhar para a pessoa e falar assim, não, aquele dali tem as características do meu pai, eu vou me envolver com ele. É. Conforme vai passando, você vai percebendo algumas coisas parecidas. Só que você não consegue fazer essa ligação. Ah, não, porque eu me atraí por ele porque ele tem as características do meu pai, ou eu me atraí por ela porque tem as características da minha mãe. A gente sempre nega, né? A gente Sim. fala assim, não, Deus que me livre. Sempre. Deus que me livre. Acha Não. que eu vou ter um... E às vezes tem pessoas que chegam e falam assim, amiga, não parece, tem umas características. Imagina, nunca. Acha meu pai? Você tá louca? Não, nada a ver. E aí você fica na mente, né? Você para assim, você fala assim, ai, começa a observar a pessoa. Meu pai faz isso. Meu pai age dessa forma. Ixi, ó, me ferrei. Mas tá certo. Você só não pode querer comparar. Uhum. E faz quanto tempo que você tá na área de psicologia? Recente, faz 2 anos. Ah, faz pouco tempo. É Mas, recente. pelo jeito, você é bem familiarizada com o assunto. Eu gosto. Procuro estar sempre atualizada. Acabei uma pós-graduação. Na verdade, estou encerrando ela. E pretendo começar outra logo. Mas, assim, é tudo questão de tempo. Aí tem família, tem casa, tem trabalho. Nossa, é. Eu não atuo só na psicologia, como vocês já falaram no início. Eu trabalho na secretaria da faculdade. Então, assim, os horários são bem corridos. E como técnica de enfermagem, isso já não faz? Não. Nenhum... Mas você sabe. Você vê uma pessoa ali, você se ajuda. Já faz muito tempo, né? Assim, Você eu não acabou vou falar a o curso, idade, mas... Você completou o curso? Completei. Sou formada, tenho até anelzinho de formatura. Mas você não é igual meu pai, então, menino. Sério? Meu pai também é técnico de enfermagem, mas o meu pai, ele morre de medo de sangue.
Eu não sei como que ele fez. Eu ia perguntar não como sei que ele fez o curso. que ele fez o curso. E ele terminou, ele tem diploma, ele tem tudo. Eu falei, gente, como que é possível? Não, é que assim, lá atrás, como eu já falei, eu gosto da área da saúde, então eu sempre quis ir pro lado da medicina. Mas a gente sabe que não... É difícil, né? Questões financeiras, assim, não é lá grandes coisas. Então, só faz quem realmente pode. E uma pública, eu falei, jamais. Eu nem pensei, nem cogitei em tentar. Falei, não vou... Aí já é a gente se boicotando, né? É nossa insegurança, né? É, mas até então não tinha essa consciência. Então, falei, vou para auxiliar e técnico ainda, não é só técnico. Tinha que ter o auxiliar e o técnico. Foi quase 2 anos de curso. Na sua mente, você nem tinha pensado, cogitado em fazer psicologia, algum nesse sentido. Tinha que ser na área da saúde. Eu fiquei entre fazer o curso de cabeleireiro, nada a ver, Tudo a ver. com enfermagem. Falei, Tudo qual a ver. dos dois? Aí, meu pai falou assim, você vai pra enfermagem, porque cabeleireiro eu não vou pagar. Falei, tá bom, eu vou pra enfermagem. Então tá, não teve opção. Assim, a opção é enfermagem, enfermagem. Mas eu sempre gostei. E aí, quando eu concluí o curso, eu cheguei a assistir cirurgias, porque era uma grade do curso que você era obrigatório. Então, ia para o hospital, cuidava das feridas das pessoas que estavam lá, aplicava injeção, porque aí eu fui para postinho de saúde fazer estágio. Então, aplicava injeção, dava medicação, dava banho, dei banho em várias pessoas, fazia de tudo. E assim, quando o estagiário chega dentro do hospital, apesar que todas as profissões acontecem isso, né? O estagiário se vire. Chegou o estagiário, os enfermeiros saíam, o estagiário que se vire. Sério? Era. Então, assim, a gente reunia todo mundo, vamos dividir. A gente sempre trabalhava em 2. Porque tinha paciente que a gente, mulher mesmo, para levantar um homem era mais complicado. Então, sempre tinha um menino no grupo. Então, às vezes a gente precisava e ela chamava o menino. Então, ele ficava rodando nos quartos com a gente. Então, só que, assim, foi uma fase muito gratificante, porque eu tive um paciente que eu cuidei, que ele era cadeirante, e ele estava, assim, com uma escara nas costas muito grande, e escara é a ferida. E eu cuidei dele, assim, acho que não chegou a dar 1 mês, mas fiquei um bom tempo cuidando dele. E aí, um dia, encontrei ele no centro da cidade. E eu já tinha terminado o curso. Lembrou. E ele me reconheceu na rua. Nossa. Então, assim, ele oi, tudo bem? Eu parei, olhei. Aí que eu fui cair a ficha de quem que era. Eu falei, oi, tudo bom? Aí ele, nossa, você lembra de mim? Eu falei, lembro. Eu falei, e o senhor, como que tá? Não, tô bem, graças a Deus, sarei. Eu falei, nossa, que beleza, né? Mas, assim, o reconhecimento. E por quê? Eu sempre conversava com os pacientes. Então, querendo ou não, eu já estava exercendo a psicologia. Então, eu sempre parava para escutar o que o paciente tinha. Porque eu acho muito chato você chegar, você dá licença. Tinha muitos profissionais que eu vejo até hoje que não pedem nem licença. Não, faz isso direto. Eu chegava para o paciente e falava, olha, o senhor me dá licença ou a senhora me dá licença, eu vou fazer isso, isso e isso. Tudo bem? Se não estiver bem para você, eu chamo outra pessoa. Não, pode fazer. E teve uma senhora uma vez que eu passei, cuidei dela. No outro dia era outra turma que passava, porque a gente tinha que revezar. E aí ela perguntou, cadê a mocinha que estava aqui ontem? Eu estava em outro quarto. Aí uma das moças foi lá, me chamou, falou, a senhora lá daquele leito tá te chamando. Aí eu fui lá, ela falou assim, ai, filha, hoje não foi você, por que você não veio? Aí eu expliquei, falei, porque a gente tem que fazer o rodízio. Mas você pode conversar um pouquinho comigo? Posso. Conversei ali com ela, virei as costas, agora eu tenho que ir, que as meninas têm que cuidar. Então, eu sempre parei para escutar. Então, eu acho que ali eu já estava exercendo. Querendo ou não, eu já estava no caminho ali. Sim. E depois, no trabalho com os churros, eu sempre conversava. Comecei a desenvolver esse lado. Vamos conversar. Assim, primeiro foi o técnico, aí depois foi o churros, depois como que veio? Como que é a sequência? Primeiro eu me formei em enfermagem. Aham. Aí eu engravidei, tive meu filho, e aí eu não
seguir com a enfermagem. Eu sou formada tudo, mas nunca atuei na área. Entendi. Só nos estágios. Aí eu tive meu filho, depois veio a minha filha, e aí eu fiquei esse período de 10, 12 anos quase, trabalhando com churros. Ah, entendi. Mas, tipo assim, você ia na rua mesmo, Na no rua. solão. Sim, eu trabalhava à noite. Eu começava umas 5, 5:30 na rua e até... Já cheguei até Você meia-noite fazia e de tudo, meia. gourmet. Gourmet. Não, acho que naquela época Não tinha o né? gourmet. Mas eu fazia o de catupiry com cheddar e frango. Sério? Ah, então já era Gente, revolucionária. já era Revolucionária diferente. desde Assim, antes. já tinha uma diferencinha. Já tinha. E Nunca aí, comi. depois, eu fiquei um tempo, né? Eu vendi o carro, aí eu até comentei do Arnaldo. Meu pai teve um câncer, então, na época, eu parei de trabalhar com isso para ficar em casa, cuidar dele. Mas aí eu fui ser manicure, porque a gente nunca para. É, assim, tem que ter alguma renda ali pra Sim. sustentar, né? Sim, aí eu fui ser manicure, sem curso nenhum. Falo, tudo a gente aprende quando a Sim. gente quer. E, como diz meu marido, aprendizado não ocupa espaço. Então, Nunca tudo é que a gente demais. aprende, nunca é demais. Eu Pior. também acho. Então, eu E aí fui me virar. você foi criando a clientela ali como manicure e Sim. cuidando do seu pai ao mesmo tempo. Sim, aí eu ficava com meu pai, e aí eu tinha meus filhos pequenos ainda. Depois de, acho que um ano e pouquinho, eu entrei na Unirp. E tô até hoje. E fiz o curso Nossa! trabalhando na Unirp. Lacrou, hein, mulher? Gente do céu. E assim, como psicóloga, qual que é a sua visão na vida social do mundo, mundana? O que você vê mais? Qual que é os problemas que mais vêm até você? Olha, eu acho que se todo mundo fizesse terapia, o mundo seria melhor. Eu tô tentando, Eita, tá? amores, Eu estou façam tentando, terapia. mas o meu convênio não deixa de jeito nenhum. Ele não autoriza minha guia. Tô surtando. Troca de convênio. Eu tô surtando. Eu tô surtando. Eu tenho esse convênio desde 4 anos de idade. Gente. Não, hoje em dia tá uma burocracia muito grande em relação a convênio. E, gente, psicóloga faz terapia, tá? Tem gente que chega e fala pra mim, ai, mas por que você faz terapia? É necessário, né? Eu falo, porque é necessário. Eu falei, se eu não estiver bem, como é que eu vou cuidar da outra pessoa? Sim. Eu preciso estar bem. Então, assim, hoje em dia, o que chega muito pra mim, geralmente é mais voltado pra relacionamentos. Relacionamento. É, pessoas que querem sair de relacionamentos abusivos. Então, assim, Isso aqui é um problema, né? Sim, Pra quem não tá vendo, gente, é um celular. é um problema. Mas aí tem aquele negócio. É um problema pra quem? Por quê? Se eu tenho uma pessoa comigo, eu tenho que confiar. Eu tenho senha no meu celular. Meu marido tem senha no celular dele. Só que eu sei a senha do celular dele, ele sabe a do meu. Eu nunca peguei o celular dele pra conferir com quem ele conversa, com quem ele deixa de conversar. E muito menos ele faz isso comigo. Só que às vezes tá assim, me empresta seu celular? Tá aqui. Aí ele, como que é mesmo? Eu falo, você sabe? E a mesma coisa ele. Às vezes a gente tá na rua, ele fala assim, abre aí meu celular, vê isso pra mim. Tem gente que tem aquele receio, né? Tem gente que vai no Quando? banheiro, leva o celular. Ah. Tem gente que vai tomar uma água, coloca Leva o celular no junto. bolso e leva. Olha, eu não vou falar nada não, porque eu sou assim, mas é porque eu sou acostumada a fazer isso. Porque, por exemplo, eu tenho um irmão pequeno em casa. Se eu deixar o celular boiando, ele pega e vai jogar. Ah, mas aí é uma situação diferente. Eu também É. tenho uma criança de 2 anos dentro de casa. Eu deixo, às vezes, meu celular em cima do sofá, deixo em cima da cômoda, assim. Ele vai lá, pega. Aí ele vê assim, mamãe, seu. Mamãe, seu. Eu falo, pode Bonitinho. deixar lá, não precisa trazer. Mas ele quer. Eu coloco pra carregar, ele vai, tira do carregador, traz pra mim. Porque ele acha que eu vou precisar. Então, assim, Ah, mas entendi. são Nossa, situações... que bonitinho! Que fofo! 2 Nossa, aninhos! 2. Nossa, Ele é extremamente inteligente. tô vendo. Ele fala tudo certinho Ele já. fala. Ele Nossa. fala bem. Ele já tá formando frases agora. Ai, que bonitinho. É uma 2 delícia, aninhos, com 2 meu anos. Deus. Qualquer dia eu trago. Você conheceu ele?
Conheci, é verdade. Conheceu. É verdade. Junto com a sua filha, né? Tava lá na frente. Você já conheceu os 3. E assim, esse negócio de relacionamento, você recebe muitos jovens Sim. com isso? Quando eu terminei... Bom, durante a faculdade, eu falava assim, eu quero atender criança e só. Aí tinha professor que falava assim, criança dá muito trabalho. Por quê? Você não trabalha só a criança, você trabalha a criança e os pais. A criança, ela não é responsável. É os pais. Só que aí chega pai no consultório e fala assim, porque meu filho tá passando por isso, isso e isso. Aí você começa a trabalhar a criança. Aí você vai ver que o problema não é a criança. É o pai. É o pai e a mãe. Aí você vai conversar com os pais. Porque a sessão com a criança, ela tem que ter autorização por escrito dos pais. E a gente tem que dar sempre uma devolutiva para os pais. Então, tem a quantidade, aí cada psicólogo faz de uma forma. Então, tem psicólogo que faz 3 sessões com a criança e faz uma com os pais. Então, a gente tem que conversar com os pais. Aí, você vai conversar com os pais e falar, olha, a criança tá assim, não é assim, do jeito que você trouxe. Olha, como que é dentro da sua casa? Não, porque na minha casa é tudo normal, tudo certo. Ele não assume que o problema tá com ele. Aí, você às vezes fala, olha, você não acha bom você também começar? Não, acho, não preciso. Nunca precisa, é sempre a criança. Pior. E aí, eu comecei a sair da faculdade, eu não atendi nenhuma criança. Só apareceu jovens, dali, de 18 a 20 anos, 18, 20 anos. Aí eu falava, gente, aí meu marido falou assim, você não acha que é hora de você tirar a criança? Eu falei, não, eu quero as crianças ainda, porque precisa. Mas eu gosto da idade que eu atendo. Nessa faixa etária é o que tem mais, né? Tipo assim, qual que é a faixa etária mais ou menos? Que precisa realmente... Porque Todos precisam realmente. Né? Todos. Realmente. Mas assim, eu acho que ele tá querendo dizer o que você mais tem demanda. É essa fase de 18 a 20 anos. É o que tem mais. É o que eu tenho mais. Sério? Sério. Meu Deus. E o processo da burocracia na psicologia? É muito burocrático, tipo... você tem que assinar isso aqui, isso aqui... Assim, tem o contrato que a gente faz, mas não é... A burocracia é mais quando é com criança mesmo. Quando é com a criança, tem toda essa burocracia, que tem que ter uma autorização dos pais. Aí tem a anamnese que a gente faz, que é uma investigação. Mas isso eu também faço com adulto, essa investigação. Então, o que te trouxe a fazer terapia? Nome, idade, endereço, telefone. Tenho pacientes que já tentaram suicídio. Então, é uma coisa que eu também quero me especializar mais. Então, eu estou em dúvida ainda da abordagem que eu vou agora, né? A próxima pós-graduação. Próxima parada. Você vai crescendo. Eu tô em dúvida se eu vou para esse lado do suicídio ou se eu parto para alguma coisa para a área infantil. Entendi. Mas pelo jeito, a área infantil é a sua paixão. É. Né? Então, eu acho não que eu não você gosto tem dos meus pacientes, tá? Eu amo. Então, eu acho que você tem que seguir a sua área. paixão, porque Sim. depois, acho que se você não fizer, você vai acabar se arrependendo. Sim. Mas é aquele negócio que eu falei, né? Aprender não ocupa espaço. Sim, você pode fazer de novo, outras vezes. Foi o que eu falei, eu vou fazer uma agora, mas depois, mais pra frente, eu não sei se eu vou querer fazer outras. Esquece também, né? Tem que reviver aquilo de novo pra não esquecer. Sim. Não é? Porque... E outra, a gente nunca para de estudar. Eu tenho coleções de livros. Tenho tempo pra ler? Todos? Não, mas eu tenho. E a minha paixão é comprar o livro físico. Eu não gosto de ler livro na internet. Digital. Quem consegue gostar de livro digital, pelo Mas amor tem. de Deus, É que hoje em dia muito tá ali na ruim. mão, né? Não que eu não tenha aplicativos com livro. Eu tenho. Mas eu nunca abri pra ler. Eu gosto do físico, eu gosto do papel. E eu tenho dó de riscar. Amiga, eu gosto de ler o online, mas eu gosto de ter o físico pra poder baixar o PDF e ler online. É um surto. Tipo, às vezes eu nem abro o livro, eu só leio online. Mas eu quero ter ele físico pra poder baixar o online. Eu queria perguntar, você falou que já atuou na área. Sei que você não pode falar muito também disso, né? Mas teve alguma paciente que te marcou de verdade, assim,
durante o tempo que você atuou, que te fez pensar muito, você ficou muito tempo nesse... Sim, todas, na verdade. Sempre vai ter alguma coisa que vai deixar marcas. Mas é aquilo, a gente precisa trabalhar também na terapia. Então, eu preciso fazer terapia para não trazer isso para minha vida. Então, é o que eu falo. Quando eu entro para atender algum paciente, a minha vida ficou fora. Então, ali, naquele momento, eu sou paciente. Eu sou a psicóloga. Eu não sou mais a Mary, dona de casa, mãe, nada. Eu sou a Mary, psicóloga. E é o que eu sempre falo para meus pacientes, porque eu atendo algumas pessoas que são alunos da faculdade e eu falo para eles, na faculdade, se você me vê, você pode me cumprimentar, porque me questionaram isso. Mas se eu te ver lá na faculdade, eu posso te cumprimentar? Falei, pode. Falei, você só não vai lá falar da sua vida para mim naquele momento, porque lá não é o momento da sua terapia. O momento da sua terapia é lá no horário que nós marcamos. Nós combinamos um dia e uma hora para você ser atendido. Aquele momento é seu. Então, você vai falar o que você quiser. E tem muita gente que tem receio disso. Aí, se eu chegar lá e falar para a psicóloga, será que depois o pessoal vai ficar sabendo do que eu falei? Não. Ninguém vai ficar sabendo, porque é um assunto nosso. É eu e você ali naquele momento. Ah, eu quero falar que eu tentei suicídio. Pode falar à vontade. Ah, eu quero falar que eu estou sofrendo um abuso, mas eu não tenho coragem. Você pode falar. Aquele momento é seu, é seguro para você. Nada que a gente falar ali dentro da sessão vai sair. Claro que a gente faz também atendimentos com professores, né? Estão mais tempos formados. Então, a gente acaba fazendo um atendimento ali com eles. Mas, assim, a gente não leva o nome do paciente. Então, é tudo sigiloso. E isso é uma obrigatoriedade também pelo CRP. Então, assim, se eu chegar e falar o nome de um paciente, eu posso ser processado. Eu posso perder o meu CRP. Então, assim, eu estudei 5 anos, eu sofri 5 anos, porque não é fácil uma faculdade, ainda mais quando você é mãe, tem filhos, tem marido, tem uma casa, tem um trabalho. Então, é complicado. E aí, eu fazer alguma coisinha ali mínima que eu sei que eu vou ser prejudicada. Então, é tudo sigiloso. Então, gente, pode passar e me cumprimentar sem medo. Eu não vou morder ninguém. Vai ficar tudo guardadinho ali. Fica. E quantos anos os seus filhos têm? Ai, agora eu vou ter que entregar a minha. Não, você fala a sua, a gente não vai saber a sua. Mas Eu tenho um quantos de anos? 15, uma de 12 e o de 2 aninhos. Gente, você fez igual a minha mãe. Jesus Cristo. Deu espaço? Não, que é isso? Minha mãe foi ter criança. Foi ter neném quando eu tinha 15 anos também. Ai, quantos anos você acha que eu tenho? Não, tô falando assim, que ela deu um espaço muito Ah, ela grande. deu espaço de 15 anos? 15 anos pra ter, tipo, outro Não, filho. a minha teve 10. Mas é porque foi meu segundo casamento, né? O dela também é, É? o segundo casamento. Ah, mas é uma coisa normal hoje em dia. Mas eu falo assim, é muito louco, porque a nossa família foi exatamente desse jeito. Eu tenho um primo, que é quase a mesma idade que eu, 2 anos mais velho, e aí a gente foi criado como irmão. E aí, depois de 15 anos, e depois de 18 anos, a minha tia teve um filho e a minha mãe teve um filho. Então, o meu primo com 18, o neném nascido, eu com 15 e o neném nascido. Falei, gente, as duas engravidaram praticamente na mesma Data, na mesma época. data, na mesma época, as 2 vezes. Sabe? Eu acho que elas combinaram, hein? Eu acho que foi Foi combinado. combinado. Eu já não sei. Mas eu tenho não sei. tias também que tiveram depois de 18 anos. É uma loucura, né? Eu acho que é um pouquinho mais complicado. Ah, não sei. É tudo novidade. E, na verdade, você revive. É o que eu até comento na minha casa. Hoje,
eu aproveito muito mais o tempo que eu tenho com Minha meu mãe filho fala isso também. do que quando eu tive os outros dois. Porque eu fui mãe com 22. Minha mãe foi também com 21. 21. Então, assim, o que eu... Claro que eu nunca, jamais deixei de gostar, de amar. Tem gente que fala, ai, mãe prefere mais um do que o outro. É mentira. A gente gosta. É que cada fase é diferente. Uhum. Então, assim, quando eu tive o meu primeiro filho, pra mim era novidade. Apesar que eu sempre gostei. O meu sonho sempre foi ser mãe. Então, assim, tive ele. Essa daqui também. É muito bom. Tem pessoas que tentam fazer a gente Eles desistir. me zoam, porque o meu sonho é ter, tipo, 3 filhos e adotar 2, entendeu? Meu sonho sempre foi ter 3. Nossa, meu sonho é ter 3, adotar 2. Isso é uma casa cheia de criança. Gente, eu amo crianças. Eu falo que se eu tivesse condições física e dinheiro, eu teria mais uns 2. Meu marido fala assim, você é louca. É, Eu todo falo, mundo. depende. Mas é porque a gente gosta de criança. Sim. Eu sou apaixonada por criança desde pequenininha. Eu vi eu criança, 8 anos de idade, eu cuidava de uma criança de 3. Entendeu? Então Você já eu era sempre babá. fui assim. Eu também já fui muitas vezes babá. E hoje em dia eu acabo encontrando, porque eu fui babá da minha prima. E minha prima tá, acho que com 21, 22 anos. Aí eu falo, gente... Então eu vejo aquela Como mulher cresceu. assim, eu falo, não acredito. Aí meu marido vira e fala assim, você tá velha? Eu falo, não, eu não estou velha, eu estou experiente. Falou igual a minha mãe, arrasou. Experiente. É experiência. Mas essa questão dos filhos, hoje em dia eu vejo que eu aproveito muito mais. Mas eu acho que é justamente pelo amadurecimento. Uhum. Assim, eu fui mãe na pandemia. Então, assim, tive muito medo, porque eu tive pessoas próximas que vieram a óbito. Então, assim, eu peguei Covid, eu estava de 7 meses. Então, peguei dentro da minha casa. Só meu marido saía para trabalhar. E assim, mesmo com todos os cuidados que nós tivemos, acabou que Ainda pegou. tivemos. E eu não podia tomar medicação por conta da gravidez. Então, assim, eu sofri. Foi tomando chá, erva cidreira. Não pode. Não é todo tipo de chá que a gente pode tomar. O Luiz, toda Meu vez Deus ele do céu. mete um chá no Eu meio do amo. negócio. Chá, gente. Chá. Gosto muito de chá, mas na época não era todo chá que a gente podia tomar. É porque não, Não pode creio. todos os chás, porque alguns chás correm o risco do bebê ser abortado ou do bebê faltar oxigênio. Tem chás que aumentam a circulação, então aumenta a pressão. Então, Nossa, tem tudo isso. tem. Então, Que eu babado, tive que mulher. pesquisar tudo. Aí eu consegui uma medicação com uma médica, ela é obstetra, tudo, né? Ela falou assim, não, você pode tomar esse remédio, um xarope, mas a dosagem de criança. Ela falou, então assim, vai amenizar, porque eu tinha muita tosse. Então, o que me fazia mal era a tosse. E aí foi aonde eu consegui... Ai, que susto. Deu horário, né? Não, não foi isso, não. Eita. É o horário que a gente costuma. Desculpa, gente. Ah, relaxa. Normal. Mas é muito isso. É mais a amadurecimento agora. Então, eu consigo ter esse feeling de mãe mesmo, né? Mas não desiste, não. E eu acho que aquele É bom. negócio também, né? Por exemplo, no primeiro filho você tem muito medo de fazer certas coisas. Acaba que você não curte muito algumas coisas. Minha mãe fala isso também, que ela se arrepende muito de não ter curtido bem pequena, como ela curte o meu irmão. Uhum. Porque na minha época ela não queria deixar eu ir pra terra, não queria deixar eu subir não sei aonde, porque caía, machucava, fazia isso, fazia aquilo, não podia tomar banho de chuva, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, que ficava doente. Coisa de primeira viagem, Então, né? aí, eu acho que é de pessoa para pessoa. Porque o meu primeiro filho, eu deixava. Às vezes caía assim, eu falava assim, não, levanta, passou. Já a minha segunda filha, eu acho que pela questão também dela ter sido prematura. Então, qualquer coisinha acontecesse, eu já estava ali em cima. Uhum. Mas o primeiro não, era de boa. Vai lá, pode brincar. E até hoje, eu incentivo. Não, vai brincar na terra. O meu pequenininho, ele vai pra terra. Caiu no chão, alguma coisa, ele pega, vai comer, eu falo, ai, vitamina S. Aí todo mundo, S, vitamina sujeira.
Não dá nada, não morre. Brincando, gente. A regra dos 5 Mas- segundos. Então, Caiu. a regra de Caiu, 5 tirou. segundos, mas uma criança de 2 anos não tem essa de 5 segundos. É, ela vai pegar, mas tá E às bom, vezes tem você que- vê ele mastigar as coisas, você fala assim, aonde você achou isso? Aí você vai ver, ele esconde comida. Acho que uma coisa que não pode faltar na infância é a terra. Sim. Na minha infância, faltou bastante. Inclusive, por isso que eu sou um pouco sequelada. Hoje em dia, Vai pra terapia. preciso, Leva mas a mãe. não me deixam ir. Leva todo mundo. Não estão me deixando ir. Então, tá sendo difícil, complicado. Ô, Mary, assim, uma curiosidade que eu tava aqui, que veio, é que, tipo, você é psicóloga, você não pode atender seus parentes, ou pode? Não. Jamais. Não, né? Não, porque tem a ética, que assim também, a gente não pode atender parente nem amigos. Porque você vai deixar de ser profissional. Você vai começar a dar a sua opinião pessoal. Entendi. Então, ela chega em mim e fala, olha, aconteceu isso com meu namorado. Eu, como psicóloga, tenho todo um tratamento para com ela. Eu, como parente ou amigo, vou falar assim, larga dele agora. Entendi. Entendeu? Tem a separação. Então, é a mesma coisa com o médico. Eles também não podem fazer cirurgias em família. Porque se perde o parente ali na mesa, como que vai ficar? Então, tem muita essa influência. Então, a gente não pode atender. Já tive pessoas da minha família que, pelo amor de Deus, eu falo, não posso. Eu falo, você quer sentar conversar comigo como sobrinha, como tia, como qualquer outra coisa? A gente senta e conversa. Agora, sentar para fazer um atendimento, jamais. Até que nem seria possível, né? Porque tem que ter essa separação. Sim. Entendi. Gente, eu amei isso. Eu amei. Eu quero. Teve uma época que eu comecei a fazer e, assim, ajudou muito. Mas uma coisa que você falou que que tem muito problema, é a questão dos pais. Porque, tipo, não adianta eu querer cuidar, sendo que o problema tá em mim e nos dois, entendeu? Aí eu cuido, os dois não cuidam. Aí os dois ficam lá, aí me faz mal, aí não de volta tudo de novo, aí eu perdi as sessões todas. Mas aí é bom você manter a terapia. Porque, como eu costumo falar, tem pessoas que precisam de terapia. Realmente. Necessitam. Agora, tem pessoas que precisam de terapia para poder lidar com as pessoas que precisam da terapia e não fazem a terapia. É Entendeu? verdade. Então, tem isso. Meu Porque tem Deus. pessoas que estão muito bem. E que bom que elas estão bem. Elas estão tendo uma vida saudável. Pode ser que lá na frente, algum dia, elas vão precisar de uma terapia. Mas, às vezes, naquele momento, ela precisa fazer a terapia só para poder lidar com a outra pessoa. Que a outra pessoa precisa da terapia e fala que não, que tá tudo bem com ela. Acho E que eu não sou meio aceita. assim. E não Pior. aceita. Acho que eu sou um pouco assim, viu? Pensando bem aqui. Tô achando que eu vou fazer o seguinte. Faz com a Vou mão. pra terapia. Aí vou marcar também pra minha mãe. Marcar pro meu padrasto. Vou marcar pro meu pai. Vou marcar pro meu madrasto e pro meu namorado. Amiga, mas tem que ser assim. Pronto. Resolvemos problema, tudo. Não, tem que ser assim. Porque eu sou louquinho da cabeça também, né? Não louco. Tem Todo vários mundo é, problemas, né? todo mundo tem. E fiquei uma semana sem ir no psicólogo, né? Porque eu tive uma mudança na minha vida. E parece que na uma semana que eu não fui, tudo aconteceu, eu queria morrer. Não literalmente. Talvez literalmente também. Vamos conversar mais sobre isso. A gente vai conversar com ele. Eu vou conversar amanhã. Amanhã eu tenho um psicólogo. Que bom. Finalmente. Não, mas é. E, nossa, até me perdi. Olha, me abri demais e esqueci que eu ia falar. A gente tava falando da Júlia, família. E como que você lida com quando vem um paciente, né? Normalmente também tem gente que não tem coragem de abrir toda a situação. Às vezes você vai falar da família, mas aí eu quando comecei tinha medo de falar da família, porque eu ficava tipo assim, o que ele vai pensar dos meus pensamentos? O que vai acontecer? E aí? Nossa. E eu sabia que aquilo ia me tocar. E quando eu ia falar, eu ia chorar, ia ficar mal. E vocês percebem antes que a pessoa precisa disso? Às vezes, sim. Mas é aquele negócio que eu falei. A sessão é livre.
você vai falar o que você quiser. Então, às vezes você fala assim, olha, tem uma questão familiar, mas eu não estou preparado para falar. Tudo bem. Vai chegar um momento que você vai falar. E a gente deixa, a gente vai levando. E a hora que chegar esse momento, você vai desabar. Porque é uma coisa que tá te tocando, que tá te incomodando. E aí a gente vai trabalhar isso. Mas a gente vai trabalhando aos poucos. O que você quer falar hoje? Tem pessoas que chegam na terapia e falam, hoje eu não quero falar nada, eu quero sentar e chorar. Fica à vontade. Senta e chora. Chorou o suficiente? Chorei. Tá melhor? Tô. Tá bom. Na próxima sessão a gente conversa sobre isso. Entendeu? Então, é um processo. A terapia, ela é um processo. E é gradativo. Tem pessoas que chegam e falam assim, olha, eu já recebi mensagens. Olha, meu problema é tal. Quantas sessões você acha que resolve? Você acha que em uma sessão resolve? Não. Falei, eu não virei Deus. Não virei milagreira. Nada. Nada disso. Assim, eu já explico antes para a pessoa. Olha, a terapia, ela é um processo gradativo. É um dia após o outro. Não adianta você querer fazer um pacote lá de 5 sessões. Você vai achar que vai terminar as 5 sessões, você vai estar ótimo, perfeito. Tem pessoas que conseguem lidar com toda a situação, ela consegue entender tudo que está passando com ela. Só que tem pessoas que não. E a gente é a gente é ser humano, a gente não é uma máquina. Então, assim, a gente está todo dia em transformação. Então, às vezes hoje você vai chegar, a Júlia chega aqui e fala, hoje eu quero colocar uma roupa verde. Aí ela vai chegar aqui com uma roupa verde, a hora que ela chegar aqui, ela fala assim, eu coloquei essa roupa, mas não era o que eu queria. Sou sempre assim, todos os dias. Olha, tô descobrindo. Então, são coisas assim que vai acontecendo. E a terapia é da mesma maneira. Então, você vai chegar lá, eu não quero falar. Eu já cheguei na terapia, a gente é psicóloga, mas a gente tem receio também de fazer terapia. Fala assim, eu vou chegar lá, eu não quero chorar. Sentei na cadeira, comecei... Tá tudo bem. Levantei, depois... Parou. Pronto, tô ótima. Saí de lá, o que aconteceu lá, ficou lá. Fui viver minha vida. E a minha terapia é muito boa, porque é toda segunda-feira. Então, eu falo que eu já inicio a semana bem. Aí passa toda semana tranquila. Mas acontece. E o que você falou, eu faltei uma sessão e naquela semana parece que aconteceu tudo. Mas porque já tá tão assim que você consegue se expressar lá dentro da sua sessão. É uma coisa que já tá ali, já tá te trazendo os benefícios. Então, o tempo que você ficou longe, parece que tudo aconteceu justamente naquela semana que você não tinha com quem conversar. Porque por mais que você converse com um amigo, é aquilo que eu trouxe também sobre a família. Você conversa com um amigo, você conversa com um parente, eles vão te dar opinião. Na terapia, eles vão te dar as possibilidades, vai trazer para você o que você pode fazer com essa situação. Eu posso fazer isso. Então tá, você está disposto? Tô. Então, qual que vai ser o passo que você vai tomar agora? Eu preciso fazer isso, isso, isso. Então, tá bom. Então, você sabe o que você precisa fazer. Mas se você chegar e falar para um parente, você vai falar, não, é a mesma situação do relacionamento. Larga dele. Você vai chegar no terapeuta e vai falar, tá acontecendo isso. E aí? O que você quer fazer com isso? E aí, você vai parar para pensar, você vai refletir sobre aquilo. Então, é dessa forma que vai acontecendo. Gente, tô pensando em tanta coisa ao mesmo tempo. Meu Deus do céu. Acho que eu já estou em uma sessão de terapia. Nas últimas semanas eu fui planejando o que eu ia falar no psicólogo, porque eu falei assim, não vai dar tempo. Falei, não vai dar tempo. E toda vez que eu ia, tinha pergunta da semana, como foi minha semana, o que aconteceu nos dias. E era sempre assim, aconteceu nada. ou de amanhã eu tô pensando assim, meu Deus, eu vou ter que voar tudo e deixar ele decidir o que ele quer, o que ele quer falar. Eu já tive paciente que chegou e falava assim, eu não gosto de falar. Falei, tá, e por que você veio pra terapia? Porque eu preciso me resolver. Tá bom, mas você não gosta de falar. Não. Hoje em dia,
A hora que começa a terapia, eu falo, e aí, como vai tudo? Ah, então, peraí, deixa eu ver por onde eu vou começar. E aí começa, e vai. E são 50 minutos. Às vezes, eu fico 1 hora. E aí eu tenho que falar, eu preciso sair, que eu tenho outro paciente. E às vezes eu não consigo tomar uma água, porque eu preciso levantar, sair um pouquinho. Eu não consigo, às vezes já emendo uma sessão na outra, porque o paciente demandou tanto naquela sessão e era uma pessoa que falava que não gostava de falar. Então, assim, aí eu trago isso para os meus pacientes. Eu falo, olha, você lembra lá do início das sessões? Como que era? Aí já vem aquele sorrisinho, né? Então, não gostava de falar, né? Eu falo, tá vendo? Não é que a gente não gosta, é que às vezes a gente tem o receio de falar e de ser julgado. Porque tem muitas coisas que meus pacientes trazem que eles têm o receio de ser julgado por aquilo. E é o que eu falo. Aquele momento é seu, eu estou ali não para fazer julgamento. Eu estou ali para fazer o acolhimento. Então, quer chorar? Chora, tô aqui. Quer falar alguma coisa? Tô aqui. Aquele momento é seu. Meu Deus, gente, eu tô aqui. Eu tô quase chorando aqui. Agora eu tô lembrando. Eu também. Gente, o processo de como tá na Vou terapia chorar. é tão bom. Voltem. É muito bom. Eu quero. E mais uma perguntinha, porque já tá acabando, infelizmente. Mas, oi! Foi gostoso o papo de hoje. Que bom. Arrasou. Foi meio sério, mas foi muito gostoso. Você já atendeu muitos pacientes com trauma de infância? Tipo, traumas, assim, do passado e... Então, já tem. Eu acho que é difícil uma pessoa que não tem algum trauma de infância. Você trouxe um. Você falou que sua mãe não deixava você brincar na terra. Isso é trauma? Não sabia. Terapia, amiga. Você Mas trouxe. espera lá. A minha mãe não deixava eu brincar na terra. Brincando, não é um trauma, mas são coisas que fizeram falta pra você. Que hoje você vê, olha, se minha mãe tivesse deixado eu brincar lá na terra, eu poderia ter sido diferente. Mas são coisas assim, que é natural. É o que você falou, era primeiro filho, é receio. Cada pessoa é de um jeito. Então, cada um vai lidar com a situação de uma forma. Agora, sim, tem... É que a minha abordagem, a abordagem que eu sigo, a gente não trabalha com a infância. Eu trabalho com o aqui e agora. Então, minha abordagem da Gestalt terapia. Então, assim, eu trabalho o que o paciente trouxer hoje. Ah, pode ser que ele queira falar da infância. A gente vai trabalhar a infância. Mas não é o foco. A psicanálise trabalha muito com a infância. Mas tem pacientes que chega a questão de se atrair por outra pessoa que esteja os traços do pai. Uhum. Tem muito. E a pessoa chega e fala, olha, eu comecei a identificar coisas da minha infância, coisas que meu pai fazia, né? Às vezes, o pai que era ausente, tem muito pai que é ausente. E não é por questão de que o pai não gostasse de estar com a família, mas era questão de trabalho. Uhum. A pessoa precisava trabalhar, porque era a única pessoa da casa que trabalhava, então tinha que estar ausente, não podia ficar o tempo todo ali com os filhos. E isso faz falta, porque é a proteção. Então, tem muitos pacientes que trazem isso. Ah, porque eu tive uma irmã, um irmão que ficou internado e aí demandava muito da minha mãe ter que ficar num hospital. Eu ficava com a avó, eu ficava só com o meu pai, então tenho essa falta da mãe. Então, são traumas que vem trazendo. E a gente vai trabalhando isso durante as sessões. E a pessoa vai conseguindo desligar isso desse passado dela. E vai conseguindo compreender. Não é que ela esqueça, mas ela consegue compreender que naquele momento as demandas eram outras. Uhum. Nossa. Arrasou. Eu tô aqui chocada, meu Deus. Dito isso, a gente reforça o que a Júlia Nogueira falou lá no 3º, 4º episódio. Vão Façam à terapia. terapia. Façam terapia. Isso é pra mim também, tá? Amiga, eu tô reforçando exatamente por isso. A gente teve um papo ontem que é terapia pura. Vamos pra terapia. Inclusive, né, Mary, vamos fazer uma divulgação aqui, né, que você trabalha, né,
E você tem você tem sessões, você tem um lugarzinho específico para os seus clientes, né? Sim. E aí, conta mais do seu lugarzinho, divulga seu... Atualmente, eu estou só no online. Uhum. Que, assim, a minha demanda tem sido mais online. Presencial, eu acho que até por conta de eu não estar atendendo tanto criança, na verdade, eu só tenho uma que é uma adolescente. Os pititiquinhos que eu quero ainda não chegaram, mas vão chegar. Uhum. Então, assim, eu estou mais online no momento. Eu tive minha clínica, tudo, mas eu encerrei o contrato do local que eu estava e estou só online. Uhum. Tem alguns horários disponíveis ainda, podem me procurar. Fala aí seu número, Fala mulher, seu número. que estão vindo. Número para contato é 17 98115 9232. Alunos, não me mandem mensagem perguntando sobre coisas de secretaria. Porque tem. Eles pegam fala meu a cartãozinho para verdade. perguntar coisas da secretaria. Fala pra gente o seu @ do Instagram. @marymoreto.pc. Agora, fala o seu, amigo. O meu é @Vito, VITOO. Aí tem um Hzinho, underline S2, um coraçãozinho. Eu não posso nem falar que o meu é parecidíssimo. O meu é super fácil, gente. Luiz com S, Felipe tudo com I, tá bom? Felipe Freitas. E o meu, dá até um desânimo de falar, é @Ju com 2 U's e 1 H, underline Teixeira com 1 H no final. E meu nome que é delícia. comprido. Não, porque quando a gente vai fazer o @ a gente não acha um nome legal. Aí, né, a gente bota 300.000 coisas lá junta dentro. com ser criança ainda e a gente faz umas coisas. Eu não era criança quando O meu eu tenho essa desculpa de ser criança. Amor. E tá chegando no final, vou falar aqui agora o @ do pod, que é @pod5 em número, inco no final. Temos muitos outros episódios, já temos 9 episódios lançados, então não percam, ok? Dá uma olhada, porque tem muita coisa muito legal. No nosso Instagram também a gente sempre posta alguma coisa ou outra, então fiquem de olho. E tá chegando no final. Semana que vem tem mais, mas por hoje é só. Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.